Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para a posterior postagem no nosso canal do YouTube. Lembre-se de colocar um copo de água. Se você estiver fazendo sozinho, só para você. Se tiver outras pessoas na casa, coloque um copo de água para cada uma das pessoas. E feito isso, antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossa treva, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Sim, seja. Assim Amém. seja. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, meninas? Vou escolher, tá, Rosinha? Fique à vontade, querida. Ó, o Evangelho, página 291. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire.
Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não seja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. É neles que se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Deste modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto, há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreender e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Ou seja, necessitamos da razão para ter uma fé raciocinada, né? Porque quando lembramos dos exemplos de fé cega, né, que ocasionaram guerras, desastres, né, até hoje existe a fé cega que mata, né, que explode bombas nos próprios corpos, né, para que
acreditando-se, né, que haverá um céu com não sei quantas virgens, né? Então, esse é um tipo de fé sem razão. E o Espiritismo nos proporciona uma fé raciocinada. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva, e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo da pessoa simples com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o homem simples entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Porque, porque tem inferno? Porque tem céu? Mas ou eu vou para o céu ou para o inferno, então se eu sou bom eu vou para o céu, se meu filho é ruim, ele vai para o inferno e nós vamos ficar eternamente separados. Então, esse tipo de mentalidade já não prende mais as pessoas, né? Estamos no século XXI, 2023, né? As pessoas não se contentam mais com esse tipo de resposta. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se: que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de se notar que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Ou seja, ele foi muito claro nessas partes. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los ao conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Comentário? Podemos dizer, né, Fred, que a lei mosaica imperava, né, nos tempos de Jesus e ainda perdura entre os rabinos aí, nas pregações, nas sinagogas aí. Eles não aceitaram Jesus como Messias, como Salvador. E o povo daquela época, e como o povo atual, tinham enormes dificuldades para entender os ensinamentos dos profetas e posteriormente, os ensinamentos, o legado deixado por Jesus em seu Evangelho. Né? Mas, na realidade, o que nós temos que nos ater é que ele disse que no futuro enviaria novas revelações, né? Para que fosse melhor entendido o seu Evangelho, seus ensinamentos. Que nós entendemos como a terceira revelação, que é a codificação espírita. Né?
com a qual nós estamos aí lutando, né, para divulgar, para fazer com que ela seja acessada aí por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. É um trabalho difícil, né? Mas gradativo. E eu espero que um dia a gente alcance muitos corações aí, não mesmo, não? E que a gente consiga uma boa evolução. E também nós que temos esse entendimento, né? Não podemos afirmar que profundo, né? Porque a palavra do Evangelho tem um significado muito complexo, até para todos os estudiosos, né, e os eruditos, né, que debruçam sobre aqueles versículos e criam aí interpretações diversas, não mesmo? Então, o que eu gosto também de me ater ao ensinamento de Lao Tse, do taoísmo. Ele fala que quem conhece o Tao, que é Deus, não se preocupe em falar a respeito dele. Mas quem, entretanto, está pronto a falar a respeito dele não o conhece. Eu entendo que nós temos que buscar esse conhecimento que está dentro de nós, né? E que o simples fato de nós externarmos esse conhecimento, nós provavelmente estejamos maculando, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas interpretações, com as nossas opiniões, né? E nos aprofundarmos o máximo que puder, né, dos ensinamentos de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu mesmo já tive muitas dúvidas a respeito do Evangelho de Jesus. Antes de ser espírita, as poucas vezes que eu peguei a Bíblia para ler, eu quase nada entendi, muito pouco, porque parecia ser algo que não era para mim. Só depois, quando eu conheci o Espiritismo, é que as coisas foram se tornando mais fáceis, né? Foram se clarificando, né? Porque o que o Espiritismo nos fala, né? Que essa não é a nossa primeira reencarnação, que já vivemos incontáveis outras vezes, é que os nossos sofrimentos ou eles são causas das nossas vidas passadas, ou nessa mesma vida, devido à nossa imprevidência, né, as nossas negligências, os nossos maus atos. Então, a felicidade neste mundo é relativa, porque ainda mais quando colocamos a felicidade nas coisas, nas pessoas, né? Porque as pessoas nós não controlamos. Cada um age segundo o seu livre-arbítrio, segundo a sua própria convicção, ainda que tenhamos a melhor boa vontade para conviver com o outro, chega momentos que não tem como, né? Porque ao contrário de Jesus, que tem esse magnetismo fantástico, né? Que só a sua presença era capaz de converter milhares aí, de sensibilizar muitos. A nossa luz ainda é muito pequena. E os nossos exemplos ainda não são tão convincentes. Porque tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o que eu faço fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Ou seja, tudo o que falamos é secundário. Apenas o que vivenciamos, o que exemplificamos, é o que vale. Então, somando aí as palavras do Rubem, né, que a gente tem que tomar cuidado com as nossas interpretações,
que a gente possa pegar o que a gente compreende, né? E o que a gente compreende com facilidade do Evangelho? A caridade, que não é só a caridade material, dá dinheiro, dá esmola, que é a caridade moral, que é a mais difícil de fazer, ainda mais quando é em casa, que é benevolência para com todos, ou seja, ainda que o outro não esteja fazendo a parte dele, eu faço a minha, pelo simples prazer de ser um pouco melhor a cada dia. Então eu faço a minha parte. Ainda que o outro não queira, que o outro justifique, não importa. O erro do outro nunca justifica o meu. Então eu tenho que bem agir. Né? Segundo, relevar, né, aqueles atos menores que os outros praticam, né? Uma fechada, uma palavra descaridosa que dá aquela mordida no nosso coração, que a gente sente, né? Aquela dor moral, o perdão das ofensas, né? Porque nós temos que perdoar. Né? E quando Jesus foi perguntado se era só 7 vezes que a gente deveria perdoar, ele nos responde: não, é 70 vezes 7, ou seja, tantas vezes quantas formos atingidos. E quando perguntaram ao Buda, né, Siddhartha Gautama, se ele perdoava, ele dizia que não perdoava. Aí, mas como não perdoa? Porque eu não chego a registrar a ofensa. Ou seja, né, um espírito tão evoluído que ele nem se sentia ofendido. E se nós formos pensar bem, o que é o registro da ofensa em nosso coração? É uma face? É uma revelação do nosso orgulho ainda. Porque, nossa, mas ele feriu meu orgulho, ela fez isso, fez aquilo, eu me senti para baixo. Então, nós demos poder ao outro de nos diminuir. E outra coisa que eu gosto bastante, né, que quando Jesus fala assim, né, se alguém continuar te convidar a ir 1000 passos com ele, vai 2000. E se te pegares a túnica, entrega a capa também. Ou seja, faça o que for necessário dentro das suas condições. E é interessante que na Roma Antiga, um romano podia exigir que um judeu fosse com ele 1000 passos, né, para ajudá-lo em alguma coisa. Então Jesus, sabendo desse costume, fala: vai com o romano 2000, né? Vai além, a milha extra. É claro que nós não temos, né? Estamos a bilhões de anos-luz de Jesus, da sua fortaleza moral, mas ainda que a gente não possa ir tão além assim, por conta ainda do nosso orgulho, que a gente possa fazer um pouco mais. Então, se alguém me ofende, eu respiro, eu não devolvo aquele mal vai parar em mim. O mal veio, eu penso nele, penso na pessoa e falo: bom, a pessoa que me ofendeu, claramente ela está em desequilíbrio. Eu não estou em desequilíbrio ainda. Agora, se eu permito que esse mal venha e se instale em mim, eu aceitei isso. Eu aceitei um presente ruim. Então, eu devolvo esse presente, mas eu devolvo o bem. Como que eu devolvo o bem para alguém que me xinga, me calunia, faz e acontece? Eu simplesmente faço uma prece por essa pessoa. E quando Chico, acredito que foi Chico, foi perguntado por que ele não se defendia, né? Aí respondeu a mentora para ele: Chico, nunca se defenda, pois se as suas ações
não puderam convencê-los, as suas palavras não irão fazer. Comentários, pessoal? O Fred, fica uma dúvida com relação a... Porque é o seguinte, o nosso grande desafio, né, que é a minha maior preocupação, que a gente já estudou, inclusive, nos ensinamentos, que pelo fato de nós estarmos aqui, né, reunidos, né, no processo de evolução, querendo ou não, a nossa responsabilidade é ainda maior do que aqueles que não se aproximam de Deus, não estudam os bons princípios que a gente precisa passar nessa vida. Bom, o que eu quero dizer com isso? Essa é a minha grande preocupação, realmente, de ter a certeza, né, de que realmente eu não estou errando, né, com relação às minhas condutas. E para isso a gente precisa ser humilde, precisa conversar, precisa relatar, e, enfim. E é para isso que a gente está aqui nessas reuniões também, né? Muito bem. Quando a gente cita que a gente toma, falar num jargão popular, pancadas e pancadas e pancadas e pancadas, né? Constantemente, os ensinamentos são claros, né? Não devemos revidar, precisamos ficar em silêncio e fazermos uma prece, né? Em amor ao próximo, né? Para que o próximo evolua, né? Então, assim, esse até hoje foi um ensinamento que eu aprendi aqui nos nossos encontros, né? Mas qual é o limite disso? Essa é a minha pergunta, né? Existe um limite disso? Por exemplo, a partir do momento que você faz o possível, né? Faz prece, ajuda o próximo, né? Releva as coisas, né? Mas chega um ponto que de repente pode começar a afetar a sua saúde psíquica ou física. Existe um limite para isso ou não? Tem que ir até o limite que o nosso corpo ir. Em outras palavras, ainda que tenhamos que afundar junto com a outra pessoa. Essa é a minha dúvida. E, por favor, obrigado. Espero conseguir respondê-la. Parece aquelas perguntas de sabatina sem. Eu entendi sua pergunta. Eu vou tentar responder da melhor forma possível. Até pedir para que eu seja Inclusive, iluminado se para você isso. achar que seria uma pergunta que, de repente, por ser uma pergunta muito complexa, né, e quiser, de repente, a gente deixar essa pergunta para externar em outros dias, é válido também, né? Mas é uma situação muito interessante, porque os ensinamentos são claros, precisamos amar o próximo, precisamos relevar, precisamos fazer prece ao próximo, precisamos fazer de tudo, né? Mas existe um limite para isso? Ou temos que ir até a nossa última gota de esforço que a gente puder e, ao mesmo tempo, acabar em detrimento disso? Olha, Dá licença. É uma Jesus não excelente falou pergunta. pule no poço sem fundo, pule no abismo, né, com aquele que você quer ajudar. Se nós lembrarmos aí do desenho da Capela Sistina, né, nós vemos que a divindade, né, tá se esticando, fazendo um esforço, né, e o homem está lá, acho que é o Adão, fazendo, né, tá relaxadão lá, vem mais, Deus, puxa mais. E algo que me foi falado há algum tempo, que é assim: conte comigo para subir, mas desça sozinho. Então, veja, nós não somos Jesus, nós não somos Chico, Divaldo, espíritos com uma grande capacidade de amar, de resignação. Então, todos nós temos os nossos limites.
né? Então, se eu estou vendo que para eu ajudar alguém, eu vou ter que pular junto com a pessoa, não foi isso que Jesus quis dizer, né? Você estica a mão, estica o braço, vai abaixando, até um limite. Porque qual é a minha primeira obrigação aqui? Eu também tenho que me preservar, porque eu tenho que ajudar outras pessoas no meu convívio, né? Então, se eu tenho 3 filhos, né, e um está se afundando, se afundando, se afundando, eu vou tentar ajudá-lo, vou até onde as minhas forças permitirem. Mas se eu tenho outros 2 filhos, eu tenho que cuidar destes também. Então vai chegar um ponto que esse outro eu não conseguirei ajudar, sob pena de ter que terminar esse trabalho numa próxima oportunidade. Então, na minha opinião, eu espero não estar me comprometendo com isso, mas a gente só pode ajudar no limite das nossas forças. Tem um momento que está além de você. Aí só tem alguém que pode ajudar mais: Jesus. Aí você entrega nas mãos dele e fala: Senhor, eu não consigo mais. Ajude esse irmão. Eu acho que é isso. Alguém que gostaria de complementar? Não, eu queria falar que aí eu fiquei pensando na questão de perdoar os 70 vezes 7, né? E se isso também, por exemplo, aonde tem o limite, né? Por exemplo, a questão de perdoar, de relevar, de tudo mais. Mas e se vai nesse sentido também, né? Se cai numa situação que você está perdoando, 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 mas você está vendo que o negócio não está indo assim, e você já está no seu limite de perdão ou de paciência, ou sei lá, com alguma situação. Aí eu fiquei pensando se é nesse sentido que você falou também. Bom, vamos lá. Jesus, perdoar é uma coisa, né? Então, perdoar, eu vou ter que perdoar tantas vezes quanto forem necessárias, no sentido de não devolver o mal que me é direcionado. Agora, se eu não dou conta de estar perto, eu vou me afastar, porque eu tenho outras obrigações com outras pessoas que são também importantes e faz parte do meu programa dessa vida. Então, perdoar é infinito. Agora, se eu vou tratar aquela pessoa da mesma maneira que eu trato alguém que eu confio, né? Alguém que retribui o auxílio, o carinho, o amor, isso é diferente. O que Jesus nos diz é o amor ágape, que é compreensão. Eu entendo como o estágio que o outro está, respeito, oro pelo outro, mas eu não pulo no abismo com ele. Eu vou continuar seguindo o meu caminho. Acho que é isso, Elaine. Eu acho que perdoar é o infinito. Agora, caminhar Não, eu junto. acho que eu acompanhei no sentido assim, né, eu posso optar não permanecer na situação, enfim, mas eu perdoo a situação, a pessoa, não faço mal, mas tenho o livre-arbítrio de escolher fazer o que eu quiser, assim, em relação à situação ou alguém. Eu acho que falta as palavras do Rubem aí, que é um professor também bacana para a gente escutar também. Nós também temos que lembrar que nós vivemos numa sociedade hostil, né? E que nós não podemos nos acovardar também diante de certas ofensas, né? Se elas forem muito graves. E o próprio Evangelho ensina que nós temos que nos defender, né?
se colocam nossa integridade física em perigo. E ainda, eu vou lembrar, me lembrei uma coisa, eu vou localizar. Como é que se diz? Um psiquiatra renomado, ele criou 10 regras para o perfeito equilíbrio emocional. E uma delas, que eu me recordo bem, é odiar durante 20 minutos, pelo menos, diários. Aí você vê o nível que nós nos encontramos, né? De evolução. Eu vou achar essas regras, eu tenho elas guardadas. Alguma das minhas caixinhas aí. E eu posto para vocês. Mas não se acovardem, meus irmãos. Nós temos que lutar, né, pela manutenção de uma sociedade bem justa, igualitária e tal, mas não é esse, né, o que nós vivemos, né? O que nós vivemos é uma realidade nua e crua. Nós temos muita dificuldade de entendimentos com nossos semelhantes, né? E com isso, sigamos em frente, né? Vamos fazer o que pudermos, mas não podemos nos acovardar em nenhuma ocasião. Evitarmos a violência é algo imprescindível, né? Mas, se for necessário, tem que ser feito. Obrigado, meus irmãos. Complementando aí o que o Rubem disse, eu uso a significação de odiar como está no Evangelho. Amar menos. Se for para odiar por 20 minutos, querendo dizer amar menos aquela pessoa, ok, eu vou praticar isso, mas sempre pedindo por ela e por mim. E nós não podemos esquecer que laços muito fortes nos prendem em encarnações passadas. Nós não sabemos o que aconteceu há 100, 200, 300 anos atrás. Quem matou quem envenenou quem, né, roubou o outro. Graças a Deus, temos o esquecimento das nossas vidas anteriores, porque imaginem só, se nós pudéssemos lembrar o que o outro nos fez e o outro pudesse se lembrar do que fizemos a ele. Se nós já achamos que esse mundo é um bang-bang, né? Às vezes nós vemos encontros, né, fortuitos, por acaso, que não são por acaso, de pessoas no trânsito, de repente se matam. Por que disso? Acerto de contas. Nós não nos perdoamos. E o outro não nos perdoou. Tem até, só para finalizar, uma piada no Espiritismo que diz assim, né? Uma senhora, né, que frequentou durante muito tempo um centro espírita e sofreu muito com um ex-marido, né, com o marido, até que o marido faleceu, desencarnou. Ela chegou no centro espírita e falou: nossa, 40 anos com esse homem, né? Ai, que bom que ele foi, né? Aí o mentor vira para ele: olha, então, você passou 40 anos para tolerá-lo. Você voltará na próxima para aprender a amá-lo. E apesar assim do humor, a questão é muito real. Nós vamos retomar todos os laços que nós rompemos. Todos. Tudo que nós desconcertamos, nós vamos consertar. E hoje, nessa vida, nós já estamos consertando. Então, nós devemos agradecer quando estamos sendo visitados pela dor, pela calúnia, pela injúria, porque nós estamos tendo a oportunidade de refazer esses laços. E outra, nós estamos tendo a oportunidade que esse mal pare em nós, né? Porque muitas vezes o outro
nos prejudica e nós temos a possibilidade de prejudicá-lo. Então, o que o Evangelho nos pede? Que a gente pare. Pare agora. Pare, respira. O outro será punido ao seu tempo por tudo que ele fizer ou deixar de fazer. E complementando, Emerson, a questão de nós que já temos algumas luzes das cobranças que nos são feitas, lembrar da frase do Evangelho: a quem muito foi dado, e a nós muito, esse entendimento ele é muito importante, muito será cobrado. E não é só nós que aceitamos, né? Mas aqueles que poderiam ter conhecido essas verdades, mas falaram assim: ah, não, esse negócio de espiritismo aumenta a minha responsabilidade, então eu não quero saber disso. Então, quem pode saber e não quis saber é mais culpável também. Então, assim, para concluir, para a gente passar para as vibrações, que Jesus, que Deus nos ilumine para que possamos saber esse limite até onde, porque só Ele, na nossa consciência, é que vai acender a luzinha e falar: meu irmão, chega, você fez o necessário, você fez o que você podia. Agora é com o outro. Porque os nossos amigos espirituais não nos carregam no colo. Quando queremos praticar alguma coisa, né, que é contra nós ou contra o outro, já fomos avisados e reavisados, o que os espíritos fazem? Eles deixam que a gente prossiga no nosso caminho. Se é para cair no fosso, se é para cair no penhasco, no abismo, nós vamos cair nesse penhasco e nesses abismos. Porque somos espíritos imortais e teremos tantas oportunidades quanto forem necessárias. E, por exemplo, se o suicídio nos visita e a gente abre essa porta, é claro que nós vamos atrasar as nossas vidas em 400, 500, 600 anos, várias reencarnações para nos recuperarmos. E quando nos recuperarmos, o que vai acontecer? A paisagem ao nosso redor já se modificou. Aqueles afetos que estariam próximos de nós, nos auxiliando a continuar, esses afetos já estarão distantes, numa esfera superior nos aguardando. E a vida, com certeza, será muito mais dura do que é hoje. Então, por isso, agradeçamos a oportunidade que temos. Que possamos caminhar com o nosso inimigo, com aquele que nos quer mal, enquanto é tempo, mas até o limite das nossas forças. Porque Jesus não espera de nós heroísmo moral. Ele espera que possamos fazer o máximo que podemos. Algum comentário final antes de passarmos para as vibrações? Deixa eu falar só uma coisa rapidinho. Eu trabalhei muito tempo, né, 25 anos no município, e teve uma pessoa que veio no meu calo, assim, falando popular, desculpa, mas 25 anos. E eu ouvindo tudo isso de vocês, assim, meu depoimento é que eu só consegui deixar de ter essa sensação, assim, de raiva, quando eu comecei a olhar a pessoa de outra forma. Eu comecei a rezar para ela e para mim, para que eu conseguisse ter outros olhos para vê-la, porque eu só olhava para ela já com raiva, sabe, porque ela perseguia a gente o tempo todo, ela era irmã do prefeito, e era uma confusão. Então, a partir do momento que eu consegui vencer isso, de começar a analisar a situação, tudo do que ela fazia, o que ela poderia estar tirando de proveito, assim, moral, espiritual disso, é que eu consegui, assim, me acalmar e
consegui não amá-la, não vou falar que eu amo, que nada, mas até começar a conversar com ela, eu consegui. Então, é um processo muito difícil. Não vou falar que é fácil não, gente, foram 25 anos. Mas hoje, se eu encontrar com ela na rua, ela foi minha colega de trabalho, nós trabalhamos, só passei 5 anos numa escola diferente da dela. Todas as vezes que eu ia para uma escola, ela estava lá. Então, hoje, se eu encontrar ela na rua, eu consigo conversar com ela. Eu não tenho mais aquela raiva, sabe, aquela coisa assim, mas teve época que eu tinha uma coisa muito forte mesmo. E aí é só Deus mesmo para ajudar a gente, viu? Porque a gente sabe que ele não falha, né? É oração para a pessoa e para a gente, para a gente conseguir suportar isso tudo e passar por essas provas, que não são fáceis. Obrigada, gente. Acho que o grande desafio disso tudo é até o limite que a gente puder, né? Em nenhum momento a gente ter raiva ou ódio, né? Para com o próximo. Pelo contrário, amor sempre, né? Sempre, sempre, sempre. E esse é o grande exercício, é o grande desafio, né? É isso aí, obrigado. Obrigado pelas contribuições. Vamos então passar às nossas vibrações, pedindo a Jesus que nos ampare, nos abrace, nos sustente nesses momentos de tormentos, de dificuldades, de aceitação das diferenças, das injustiças, né? Lembrando que há injustiças, mas não há injustiçados. Estamos exatamente onde necessitamos, com as provas e expiações que foram feitas sob medida para nós. Deus é um alfaiate criterioso e a roupa que vestimos é a roupa que precisamos para esta vida. Peçamos então por aqueles irmãos mais desafortunados, aqueles que não conhecem Deus, que não conhecem Jesus, aqueles que se sentem relegados, abandonados em suas dificuldades, em suas fixações, obsessões. Inicialmente, os nossos irmãos desencarnados, dentre estes, aqueles que saíram da vida pela porta do suicídio, como a Verena, o Elias, a Gabriele, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros, como os nossos irmãos encarnados, que estão com as ideias suicidas, tanto eles quanto os seus obsessores, que nada mais são do que espíritos que não os perdoaram, que foram ofendidos em seus interesses e não conseguiram perdoá-los. Que todos eles sejam amparados. E que agora cada um de nós possa vibrar por aquelas pessoas que lhe vêm à mente, aproveitando para pedir a Deus, a Jesus, que facilite o nosso perdão por todas as pessoas que temos dificuldades de convivência. Que todas essas pessoas que nos vieram ao pensamento sejam auxiliadas. E agora, cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, sendo que sempre devemos pedir com sabedoria, evitando pedir coisas e situações mais favoráveis, pois sabemos que Deus é um Pai criterioso, que apenas nos dá o que necessitamos para crescer. Então peçamos mais amor, mais paciência.
mas perdão das ofensas que são praticadas contra nós. Peçamos também a Jesus que ilumine os nossos governantes, os homens e mulheres públicos que dirigem os destinos no mundo material, aqui na Terra, que eles possam ser intuídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos também por todos os indivíduos anônimos que não são manchetes nos jornais, que praticam o bem e a caridade, bem como os centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza, que também pratiquem o bem e a caridade. E agora? Que nós possamos estabelecer um contato ainda mais íntimo com Jesus. Que possamos abrir os nossos corações. Que peçamos a Ele força, fortaleza moral, bravura da alma para que possamos enfrentar os nossos desafios, cumprir com as nossas obrigações, onde quer que elas nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os esforços que fazemos para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Emerson, Camila e Rubem, prece final. Gokubi de Sogengen, Shikaita Kamaharani, Kamutamahi, Moidemasu, Kamurogi, Kamuromi, no Michikara, Motite Bansei, Torito no Mioya, Kamu Amatsu, no Mahikari, Omi, Kamiharahi dono, Kamutachi Moromoro no Sakaguto Tamahino, Chuchumiki Garoba Mahikari Mote, Harahi, Kiyome Misogita Maite, Kaminoko no Chikara, Yomi Gairase, Tamai Tomosu, Kotono Yoshio, Kashikomi Momausu, Miyoyamotosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Miyoyamotosu Mahikari Omikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Kanagara Tamahi Jamase Kanagara Tamahi Jamase. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.